A maior agência de investigação do mundo, o FBI, informou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o Brasil estaria escondendo chefes de cartéis poderosos que resolveram se refugiar aqui, com a benevolência do atual governo, onde um ladrão condenado por múltiplos crimes resolveu conceder refúgio para chefões do crime internacional que são procurados pela Interpol e pelo FBI, segundo o delegado Rodrigo Bartolomei, que avisou ao chefão do FBI, Christopher Wray, que o governo brasileiro está protegendo um dos homens mais perigosos do mundo, que resolveu se esconder nesse paraíso da criminalidade chamado Brasil, após o FBI deflagrar mais uma operação para reprimir a atuação de grandes cartéis na América do Norte. Os bandidos resolveram curtir a hospitalidade do Brasil graças à nossa querida justiça, pois de acordo com a agência norte-americana, que tem monitorado autoridades que recebem dinheiro de cartéis, a Suprema Corte do nosso querido Brasil, seus ministros recebem dinheiro para permitir que narcotraficantes venham sem qualquer repressão por parte da Gestapo do nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Bartolomei alegou que o Brasil estaria abrigando chefões do crime que estão na lista vermelha de mais procurados da agência norte-americana. A Polícia Federal, que foi transformada para servir de capachos, foi negada a extradição desses chefões que estariam se escondendo aqui no país, pois a relação com os Estados Unidos azedou com o governo do ex-presidiário que decidiu abrigar no país criminosos de alta periculosidade. O diretor-geral do FBI, Christopher Wray, indicado ao cargo de chefe da maior agência de investigação do mundo pelo presidente Donald Trump, ofereceu total apoio da agência para corroborar as denúncias apresentadas por Elon Musk, segundo o chefão do FBI, que autorizou a investigação contra o ministro do Supremo brasileiro, muito mais grave do que as denúncias apresentadas por Musk, que seria justamente o ministro recebendo dinheiro do narcotráfico. Além do mais, já havia dito para a comunidade internacional levar Alexandre à Corte Penal Internacional por claras evidências de participação em esquemas envolvendo pessoas poderosas do narcotráfico, o qual considera a atual situação do Brasil um paraíso para traficantes internacionais se esconderem devido às leis fracas e juízes corruptos. Não é segredo para ninguém que Alexandre e outros ministros da Suprema Corte têm contas no exterior com milhões oriundo de propinas. Por se tratar de dinheiro de origem ilícita, a Receita Federal do Brasil, que foi proibida de verificar as contas bancárias de ministros das cortes superiores, assim como fazem com os meros mortais que não têm um cargo a ponto de proibir que a Receita fiscalize suas contas, a alegação é de que Alexandre recebeu sim dinheiro do narcotráfico. E isso, meus amigos, não é segredo para ninguém após o delegado que esteve por várias vezes no escritório central do FBI ao ser convocado pelo diretor-geral a fim de se reunir e entregar uma série de provas contra o ministro para processá-lo por formação de quadrilha, propinas e subornos, já que a agência norte-americana considera gravíssimo onde autoridades recebem dinheiro do narcotráfico. Recentemente, o FBI prendeu um contador que fazia a contabilidade de bilhões de um grande cartel, onde revelou documentos que aparecem em nome de autoridades brasileiras, incluindo políticos e os membros do Poder Judiciário, no qual se refere a uma folha de pagamento de propinas a fim de exportar para o Brasil enormes quantidades de drogas. A investigação do delegado teria começado ainda no governo anterior, quando ele pediu o indiciamento do ministro na PF, onde o próprio ministro acabou com a investigação onde o mesmo ministro seria o indiciado, mesmo com fortes indícios para autorizar uma prisão do ministro, pois as provas obtidas durante a investigação esclarecem que o ministro recebeu milhões em propinas para soltar um dos chefes da maior facção do país. Após surgirem denúncias contra os membros do Poder Judiciário, chamou a atenção da agência norte-americana o fato do crescente número de criminosos internacionais se escondendo aqui no Brasil. O chefe do FBI declarou que cartéis do México, Colômbia e Peru estariam atuando no Brasil, após esse governo de déspotas assumir o poder ao afrouxar a Polícia Federal para perseguir opositores do ministro Alexandre e de seu querido amigo ex-presidiário, o senador norte-americano Dan Sullivan, veterano da guerra do Afeganistão, ex-agente do FBI, que é conhecido na América do Norte por ter realizado prisões de juízes corruptos que foram condenados por conceder habeas corpus para membros de cartéis. Dan Sullivan, que agora é presidente da comissão no Senado norte-americano para assuntos estrangeiros. A pedido do senador, o FBI incluiu o Brasil na lista negra de países com suspeita de juízes de cortes superiores favorecendo criminosos, incluindo chefes de cartéis, que recentemente a Interpol revelou que o Brasil abriu as portas com a chegada desse governo liderados por bandidos para criminosos internacionais adentrarem no Brasil. Como foi relatado, Lula mandou 5 bilhões de dólares via BNDES para a organização criminosa que quer permanecer no poder na Argentina. O ex-presidente
ex-presidiário que virou protegido do ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois de vários escândalos de corrupção desde o começo do ano, sendo blindado pelo ministro. O senador Dan Sullivan vê com extrema preocupação o avanço de criminosos poderosos corrompendo as instituições brasileiras, visto que o ministro do Supremo favoreceu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. O FBI alertou a Interpol de que o Supremo brasileiro estaria protegendo bandidos e lucrando com vendas de sentenças. O senador republicano, que também está travando uma batalha para impeachment o presidente norte-americano, Joe Biden, pediu para a comunidade internacional processar o ministro do STF e que o caso chegue até o conhecimento da Corte Internacional Penal. Pois, de acordo com Sullivan, quando membros do Poder Judiciário resolvem mudar de lado, indo de cumpridores da lei para criminosos, é dever das autoridades que fiscalizam as excelências do Supremo agirem para puni-los. Mas, como todos nós sabemos, os tais fiscalizadores, senadores brasileiros, que são tão corruptos quanto as excelências do STF, visto que a maioria tem processos no Supremo. A deputada Paula Belmonte esteve participando de uma reunião com um senador norte-americano, onde revelou para o senador que os senadores brasileiros estão omissos em relação aos ministros do Supremo, pois a maioria estão enrolados com processos na corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acumula somente 23 processos no Supremo. O próprio delegado Rodrigo Bartolomei, que também esteve por várias vezes em Washington, na sede do FBI, em reunião com o Departamento de Justiça norte-americano, alertando para o avanço que o Supremo brasileiro está fazendo ao se beneficiar com vendas